Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos amigos telespectadores, muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês, iniciando mais um programa, abrindo a Bíblia na TV. Deixando bem claro que esse programa não tem a intenção de destruir a fé de ninguém, nem desrespeitar a religião de quem quer que seja. Nós, humildemente, estudamos, à luz dos textos originais, a mensagem da Torá, da primeira aliança, e, logicamente, com maior enfoque, a nova aliança, o Brit Hadashah, que é o Evangelho de Jesus. Gostaríamos de dizer a vocês que estamos realmente muito felizes, porque o nosso Facebook, Abrindo a Bíblia, se você quiser ter acesso, coloque Abrindo a Bíblia, Severino Celestino, TV Mundo Maior. Você vai encontrar lá o nosso Facebook, o nosso site, onde você pode ter acesso com os nossos trabalhos, com as nossas conferências, um histórico sobre o nosso trabalho a serviço de Jesus. E o nosso Facebook tem tido realmente um acesso muito grande, e eu não tinha me dedicado mais a ele por uma questão mesmo de tempo. Mas agora eu descobri que tem mensagens do ano passado, de 2016, que foi a época mais ou menos, ou até anterior, que foi fundado, e eu peço desculpas a vocês. Não foi nenhuma desatenção da minha parte, nenhum desrespeito, porque para mim, todos vocês que entram em contato com o nosso trabalho, que nos buscam ou que querem dividir conosco essa oportunidade de estudar e de chegar mais perto de Deus e de Jesus, eu me sensibilizo e me solidarizo com vocês. Primeiro, aceitem as minhas desculpas. A partir de agora, terei muito mais atenção, estarei entrando todos os dias, ou pelo menos 2 vezes por semana, no Facebook, para atender e para estudar com vocês. Aquelas perguntas, aquelas dúvidas mais simples, eu respondo diretamente. As outras, eu vou pedir licença a vocês para apresentarem direto no nosso programa. Aqui eu tenho uma das mensagens enviada por Carlos Pereira. Carlos Pereira nos enviou essa mensagem dizendo o seguinte: olá, bom dia. Poderia nos ajudar sobre o tema que está em Mateus, no 1º capítulo, a genealogia de Jesus? Olha, Carlos, eu gostei bastante da tua solicitação por uma coisa muito simples. Porque quando de todos os evangelhos que você encontra, o único que começa com essa genealogia é o Evangelho de Mateus. E ele já começa assim: ascendência de Jesus. Ascendência quer dizer os antepassados dele. Livro da origem de Jesus, o Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Então, por que Mateus colocou isso aqui logo no primeiro capítulo, antes de qualquer apresentação, ele começa com isso? Primeiro porque ele está falando que Jesus é filho de Davi, mas a gente sabe que Jesus é filho de José e Maria. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, meu querido telespectador, Carlos Pereira, é Carlos Pereira, né? É exatamente porque ele coloca filho de Davi, filho de Abraão, para que a gente possa entender a mensagem de Jesus. É preciso que saibamos que Jesus era judeu. Nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Eu não me canso de frisar e lembrar isso, porque é importante. Quem escreveu esse evangelho foi Mateus. Quem foi Mateus? Um judeu, cobrador de imposto, discípulo de Jesus. Conviveu com ele e tinha um interesse muito grande de mostrar para as pessoas quem era Jesus. Os evangelistas possuem símbolos que identificam o seu evangelho. O evangelho de Mateus tem como símbolo um homem, porque é o Jesus Messias, o enviado de Deus, porque para os judeus, o Messias é um homem, filho de um homem e de uma mulher, que vem libertar o povo de Israel e implantar o reino de Deus na terra. Essa é a visão judaica do Messias. Partindo desse princípio, e sabendo que Mateus era um judeu, que conhecia muito bem Jesus, que também era judeu, que nasceu na Judéia, e começou o seu ministério na Galiléia, ali onde ele foi convocado, ele, ao identificar Jesus como o Messias, então ele, como um bom judeu, e sabendo que o povo que tivesse conhecimento de Jesus tinha que ter consciência e informação de que ele era o Messias esperado. Por isso que o evangelho dele tem como símbolo o homem, que é a característica que o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu tinha com relação ao Messias. Já o evangelho de Marcos foi escrito para os gentios ou pagãos, não tinha esse objetivo diferente do de Mateus, não tem genealogia, tem outra característica, não tem infância, não tem nascimento, não tem anunciação, já começa com Jesus sendo batizado no Jordão e iniciando sua vida pública. É a característica do evangelho de Marcos. E tem como símbolo o leão, que é a voz que clama no deserto, que é o leão. O evangelho de Lucas, um evangelho também dirigido aos gentios e que tem como símbolo um touro. Por quê? Porque a história do evangelho de Lucas começa com Zacarias indo, que era sacerdote, ao templo orar. E como os hebreus ofereciam como oferta no templo o touro, que era o animal mais perfeito, de primogênito, que era oferecido a Deus no templo. Então Mateus porque falava para o Messias, é o homem. Marcos o leão, que é a voz que clama no deserto, um evangelho gentílico. E Lucas o touro, que caracterizava a visita do pai de João o Batista, Zacarias, no templo. E por último, o último evangelho, o quarto, o evangelho de João, um evangelho profundo, espiritual, diferente de todos. E como é muito espiritualizado e muito profundo, tem como símbolo uma águia. Porque a águia é uma ave que voa muito alto, por cima das montanhas. Então é um evangelho mais amplamente espiritual e profundo. Então isso aí significa que a gente tem que conhecer essas características para poder entender a linguagem, a mensagem, a situação de cada evangelho. Voltemos à pergunta do Carlos Pereira. Por que genealogia? Primeiro porque Mateus queria identificar Jesus como o
Messias. E o Messias tem uma linhagem. Por isso que ele disse, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi. Aqui filho no sentido da descendência de Davi. Não é que ele fosse filho sanguíneo, mas da linhagem, da família de Davi, da casa de Davi. Beit David, casa de Davi no original. E filho de Abraão, porque Abraão é o patriarca que inicia toda a história do povo hebreu. Então, Mateus queria que qualquer judeu que lesse isso aqui, identificasse logo que ele estava falando do tão esperado Messias que o povo hebreu sempre sonhou. Mas nós temos que retornar um pouquinho mais atrás, Carlos Pereira, para lembrar a você que o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, porque foi ele quem mais falou do Messias, inclusive no capítulo 7 do seu Evangelho, no item 14, ele já profetiza algo sobre o Messias. Ele diz assim, pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma jovem, essa tradução está perfeita, grávida, dará à luz um filho e dar-lhe-ás o nome de Emanuel. O Evangelho de Mateus já fala que o seu nome será Jesus, que salvará o povo. Mas por que Isaías fala nisso? Porque Isaías é um profeta considerado messiânico, porque foi ele quem mais falou de Jesus. O capítulo 61 de Isaías é considerado o capítulo mais forte com relação ao Messias, porque ele diz assim, o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Yahvé e um dia a vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os enlutados. Você vai observar que o Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais se refere à primeira aliança, ao Velho Testamento, porque ele quer que o povo hebreu conheça que ele está falando do Messias. Então é esse o grande, eu diria assim, filão, a grande importância da genealogia de Jesus, meu querido irmão Carlos Pereira, logo como primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Mas não saia daí, que nós retornaremos já. Um minuto só. Vamos continuar, ver se dá tempo de responder a tua pergunta na segunda parte, que temos ainda muita coisa a informar. Até já. Não saia daí, num minuto estarei de volta. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.